Hoje eu quero orar com você por algo que é precioso diante de Deus, a união da família. Talvez você tenha chegado aqui com o coração apertado, talvez existam discussões dentro da sua casa, silêncios dolorosos, palavras que feriram, distâncias que não deveriam existir. Pode ser que você ame profundamente sua família, mas sente que algo se quebrou no caminho. Talvez existam mágoas, talvez existam lembranças difíceis, talvez existam feridas que ainda não cicatrizaram. Mas antes de qualquer coisa, respire agora. Acalme seu coração, porque Deus se importa com a sua família. O Senhor não é indiferente ao que acontece dentro da sua casa. Ele vê cada lágrima, Ele escuta cada oração silenciosa, Ele conhece cada dor escondida dentro do coração. E hoje, nós vamos clamar pela restauração da paz dentro da sua família. Pai amado, neste momento eu me coloco em oração junto com cada pessoa que está ouvindo esta mensagem. Senhor, o Senhor conhece cada lar representado aqui. O Senhor conhece cada pai, cada mãe, cada filho, cada irmão. O Senhor conhece as histórias. O Senhor conhece as feridas. O Senhor conhece os momentos difíceis que muitas famílias estão enfrentando agora. Pai, talvez dentro dessa casa existam palavras duras que foram ditas. Talvez existam mágoas guardadas no coração. Talvez alguém esteja se sentindo incompreendido, sozinho, rejeitado dentro da própria família. Mas nós sabemos, Senhor, que o Senhor é Deus de restauração. O Senhor é especialista em restaurar aquilo que parece quebrado. E é por isso que agora nós levantamos essa oração com fé. Pai amado, que a Tua presença comece a entrar dentro de cada lar agora, que a Tua paz visite cada casa, que a Tua luz entre nos ambientes onde existe tensão, onde existe frieza, onde existe divisão. Senhor, nós não aceitamos que o inimigo destrua aquilo que o Senhor criou para ser lugar de amor. A família foi criada pelo Senhor. A família nasceu no coração de Deus. E por isso, Pai, nós clamamos por restauração. Agora eu quero trazer a palavra do Senhor sobre a sua vida. Salmo 133 diz assim: Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali, o Senhor concede a bênção e a vida para sempre. Que palavra poderosa! A Bíblia não diz apenas que a união é boa, a palavra diz que ela é boa e agradável diante de Deus. A união dentro da família toca o coração do Senhor. Quando existe paz dentro de um lar, quando existe perdão, quando existe amor verdadeiro, Deus libera bênção sobre aquele lugar. Por isso agora eu declaro algo espiritual sobre a sua casa. Eu declaro que a presença de Deus está visitando o seu lar neste momento. Mesmo que existam discussões, mesmo que existam conflitos, mesmo que existam feridas abertas, o Senhor é poderoso para transformar ambientes. Pai amado, assim como o Salmo diz que o óleo desce sobre a cabeça e percorre todo o corpo, que a Tua unção desça agora sobre esta família. Que a Tua paz comece a percorrer cada coração. Que a Tua presença comece a tocar cada pessoa dentro desse lar. Eu declaro que Deus está começando uma obra de restauração. Onde havia tensão, haverá paz. Onde havia palavras duras, haverá reconciliação. Onde havia distância, haverá aproximação. Senhor, que todo espírito de divisão seja quebrado agora, toda semente de discórdia, toda palavra de acusação, todo sentimento de orgulho, que tudo isso caia por terra agora em nome de Jesus. Pai, derrama sobre esta família o mesmo óleo descrito no Salmo, óleo de paz, óleo de reconciliação, óleo de cura emocional. Que este lar volte a ser um lugar de descanso e não de guerra. Eu profetizo agora. Deus está restaurando relações.
Deus está tocando corações endurecidos. Deus está abrindo caminhos para o perdão. E algo novo começa a nascer dentro desta casa. Porque quando Deus entra em um lar, até aquilo que parecia impossível começa a mudar. Continue comigo nessa oração, porque o Senhor ainda tem muito para fazer dentro da sua família. Permaneça em oração comigo agora. Não saia deste momento. Porque quando duas ou mais pessoas se unem em oração, algo espiritual começa a se mover. E talvez você esteja orando sozinho neste momento. Mas saiba de uma coisa, o céu está ouvindo. Deus está atento a cada palavra que sai do seu coração. Pai amado, nós continuamos diante da Tua presença, com humildade, com fé, com esperança de que o Senhor pode restaurar aquilo que parece perdido. Senhor, muitas famílias hoje estão carregando pesos invisíveis, feridas que começaram pequenas, mas que com o tempo cresceram, palavras que foram ditas em momentos de raiva e que ficaram marcadas na alma, gestos que machucaram, silêncios que criaram distância. Pai, o Senhor conhece cada história, nada está escondido diante dos teus olhos. Talvez exista um filho afastado da família, talvez exista um casal vivendo em constante conflito, talvez exista um irmão que não fala mais com o outro, talvez dentro dessa casa exista amor, mas também exista dor. E por isso nós clamamos agora. Senhor, assim como diz o Salmo 133, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Nós pedimos que essa verdade se manifeste dentro desta família, que a união volte a existir, que a paz volte a respirar dentro deste lar. Pai amado, eu declaro agora que todo espírito de contenda está sendo repreendido, toda influência espiritual que gera brigas constantes, que gera irritação, impaciência, orgulho, frieza emocional. Tudo isso está sendo quebrado agora, em nome de Jesus. Eu declaro que a presença do Espírito Santo começa a visitar cada coração. Senhor, que o orgulho dê lugar à humildade, que a dureza dê lugar à sensibilidade, que a indiferença dê lugar ao amor. Pai, toca agora naquele coração que está fechado. Aquele coração que já não quer mais ouvir, que já não quer mais tentar, que já desistiu de lutar pela família. Senhor, o Senhor é poderoso para quebrar muralhas emocionais. O Senhor é poderoso para transformar pensamentos. Por isso agora eu declaro, muralhas de orgulho estão caindo, barreiras emocionais estão sendo derrubadas, corações estão sendo amolecidos pela presença de Deus. Pai amado, que o teu óleo precioso continue descendo sobre esta casa. Assim como o Salmo descreve o óleo descendo sobre a cabeça de Arão, que a tua unção percorra todos os cantos deste lar. Que toque o pai, que toque a mãe, que toque os filhos, que toque aqueles que moram juntos e até aqueles que estão distantes. Porque o Senhor alcança até quem está longe. Eu profetizo agora. Deus está visitando pessoas desta família que nem sabem que esta oração está acontecendo. Mesmo assim, o Espírito Santo está trabalhando. O Senhor está plantando pensamentos de reconciliação. O Senhor está trazendo lembranças de amor. O Senhor está despertando saudade do que um dia foi bonito dentro dessa família. Pai, apaga da memória aquilo que precisa ser curado. Cura lembranças dolorosas. Cura palavras que ficaram ecoando dentro do coração. Cura sentimentos de rejeição. Cura a sensação de abandono. Senhor, que todo o peso emocional seja retirado agora. Que todo o ressentimento seja arrancado. Que toda raiz de amargura seja quebrada. Eu declaro libertação emocional dentro desta família. Eu declaro cura espiritual dentro deste lar. Eu declaro restauração nos relacionamentos. Pai amado, que o ambiente desta casa comece a mudar. Que onde havia gritos, haja diálogo. Que onde havia acusações, haja compreensão.
Que onde havia frieza, haja carinho novamente. Eu profetizo algo poderoso agora. Esta família não será conhecida por divisão. Esta família será conhecida por restauração. Esta casa não será marcada por brigas. Ela será marcada pela presença de Deus, porque onde o Senhor habita, a paz floresce. E assim como diz o Salmo 133, ali o Senhor ordena a bênção. Por isso, eu declaro agora: a bênção de Deus está sendo liberada sobre esta família. Bênção de paz, bênção de reconciliação, bênção de amor renovado. E o que Deus começa a restaurar, ninguém pode impedir. Continue em oração, porque algo ainda mais profundo Deus está fazendo dentro da sua família agora. Permaneça nesse ambiente de fé, porque quando buscamos a presença de Deus com sinceridade, algo começa a mudar dentro de nós primeiro. E muitas vezes é assim que a restauração começa. Antes de Deus transformar a família inteira, Ele começa tocando corações. Pai amado, nós continuamos diante da Tua presença com reverência. Senhor, o Senhor sabe que muitas vezes os conflitos familiares não começam apenas com grandes problemas. Às vezes começam com pequenas feridas, palavras mal interpretadas, expectativas frustradas, momentos em que alguém se sentiu ignorado ou desvalorizado, e com o tempo, essas pequenas coisas vão se acumulando dentro do coração. Pai, hoje nós colocamos tudo isso diante do Senhor. Toda frustração, toda decepção, toda dor que foi guardada em silêncio. Senhor, nós não queremos carregar mais esses pesos. Por isso agora nós entregamos tudo nas Tuas mãos. Pai amado, eu declaro que o Espírito Santo começa a trabalhar profundamente no interior de cada pessoa desta família. Começa pela mente, começa pelos pensamentos. Senhor, renova a maneira de pensar dentro deste lar. Porque muitas vezes o inimigo tenta plantar pensamentos de acusação, pensamentos de julgamento, pensamentos que fazem alguém acreditar que o outro nunca vai mudar. Mas hoje nós quebramos essas mentiras. Em nome de Jesus, eu declaro agora: pensamentos de paz estão sendo plantados. Pensamentos de reconciliação estão nascendo. Pensamentos de compreensão estão surgindo dentro dos corações. Pai amado, que cada pessoa dessa família comece a olhar uns para os outros com novos olhos. Olhos de misericórdia, olhos de paciência, olhos de amor. Assim como o Senhor olha para nós. Porque o Senhor é paciente conosco todos os dias. O Senhor nos perdoa, o Senhor nos dá novas oportunidades. E hoje nós pedimos: ensina esta família a viver esse mesmo espírito, espírito de perdão, espírito de reconciliação, espírito de humildade. Senhor, que ninguém dentro desta casa se sinta maior ou mais importante que o outro. Que o orgulho seja quebrado, que a arrogância seja removida, que a necessidade de ter razão seja substituída pelo desejo de restaurar o relacionamento. Pai amado, coloca dentro desta família o desejo sincero de cuidar uns dos outros. Que cada membro desta casa comece a perceber o valor da família, porque a família é um presente do Senhor, um lugar onde devemos encontrar apoio, refúgio, segurança, amor. E quando a paz volta para dentro de um lar, tudo muda. O ambiente muda, as palavras mudam, os sentimentos mudam. Eu declaro agora algo espiritual sobre esta casa. Assim como o Salmo 133 fala do orvalho que desce sobre os montes. Que o orvalho da presença de Deus desça sobre esta família agora. Orvalho que refresca, orvalho que renova, orvalho que traz vida. Pai, que esse orvalho espiritual toque cada coração cansado dentro desta família. Talvez exista alguém aí que já tentou muitas vezes consertar as coisas. Alguém que já pediu perdão, já tentou conversar, já tentou aproximar,
mas parece que nada muda. Senhor, visita agora esse coração cansado. Renova a esperança, renova a força, porque quando o Senhor entra em uma história, até aquilo que parecia impossível começa a se alinhar. Eu profetizo agora. Deus está abrindo caminhos de reconciliação. Conversas que antes pareciam impossíveis vão acontecer. Palavras que estavam presas no coração serão ditas. Abraços que não aconteciam há muito tempo voltarão a acontecer. Pai amado, que a tua presença encha esta casa. Que cada ambiente deste lar seja tocado pela tua paz. Que a sala, que os quartos, que a mesa onde a família se reúne sejam lugares marcados pela presença de Deus. Eu declaro agora: esta casa será um lugar de paz. Esta casa será um lugar de respeito. Esta casa será um lugar onde o amor de Deus será vivido todos os dias. E aquilo que o inimigo tentou dividir, Deus está começando a unir novamente. Permaneça com o coração aberto neste momento, porque quando nos colocamos diante de Deus em oração, o Espírito Santo começa a agir de maneiras que muitas vezes não conseguimos explicar. Talvez você esteja ouvindo esta oração em silêncio. Talvez esteja com lágrimas nos olhos. Talvez esteja apenas tentando acreditar que ainda existe esperança para a sua família. E eu quero dizer algo importante para você agora. Deus ainda trabalha em histórias que parecem difíceis. Deus ainda restaura famílias que pareciam quebradas. Pai amado, nós continuamos buscando a tua presença com fé. Senhor, o Senhor conhece os lares que estão representados nesta oração. O Senhor sabe onde existe dor. O Senhor sabe onde existe frieza. O Senhor sabe onde existe distância entre pessoas que deveriam estar caminhando juntas. Mas hoje nós levantamos um clamor espiritual por restauração. Senhor, visita cada casa agora. Que a tua presença entre pelas portas. Que a tua paz percorra cada ambiente. Que a tua luz alcance até os lugares onde existem lembranças difíceis. Pai amado, nós declaramos que toda a atmosfera de divisão está sendo quebrada agora. Toda a influência espiritual que tenta gerar brigas constantes, que tenta provocar irritação, impaciência, falta de respeito. Tudo isso está sendo repreendido agora em nome de Jesus. Eu declaro que o Espírito Santo começa a tomar o controle deste lar. Onde antes havia tensão, começa a nascer calma. Onde antes havia gritos, começa a surgir diálogo. Onde antes havia acusações, começa a aparecer compreensão. Pai, que cada membro desta família seja tocado profundamente pelo teu amor, porque quando o teu amor entra em um coração, ele transforma tudo. O orgulho começa a desaparecer, a dureza começa a se quebrar, a vontade de perdoar começa a nascer, Senhor. Nós pedimos que o Senhor desperte dentro desta família o desejo sincero de reconstruir os relacionamentos. Que cada pessoa comece a dar passos em direção à paz, passos de humildade, passos de reconciliação, passos de maturidade emocional. Pai amado, que o espírito de sabedoria desça sobre esta casa. Sabedoria para falar, sabedoria para ouvir, sabedoria para responder com calma, mesmo quando existem emoções fortes. Senhor, guarda a boca de cada pessoa dentro desta família. Que palavras duras deixem de existir. Que palavras que machucam deixem de ser pronunciadas. Que palavras que geram feridas sejam substituídas por palavras que curam. Eu declaro agora, dentro deste lar começarão a surgir palavras de carinho, palavras de respeito, palavras de reconhecimento. Pai amado, assim como diz o Salmo 133, a união é como óleo precioso derramado. E nós pedimos agora que esse óleo espiritual continue sendo derramado sobre esta família. Óleo que cura, óleo que restaura, óleo que traz harmonia. Que essa unção alcance cada relacionamento dentro desta casa. Relacionamentos entre pais e filhos, entre irmãos, entre marido e esposa, entre todos aqueles que fazem parte deste lar. Pai,
Que toda lembrança de divisão comece a perder força. Que toda lembrança de conflito comece a ser substituída por novas experiências de paz. Senhor, levanta dentro desta família pessoas que sejam instrumentos de reconciliação. Pessoas que tenham coragem de dar o primeiro passo. Pessoas que escolham o caminho do perdão. Porque muitas vezes a restauração começa com um simples gesto, uma palavra, um pedido de desculpas, um abraço sincero. Eu profetizo agora. O Espírito Santo está criando oportunidades de reconciliação dentro desta família. Situações inesperadas vão aproximar corações. Momentos especiais vão abrir portas para conversas profundas. E aquilo que parecia travado por tanto tempo começará a se mover. Pai amado, que a tua presença permaneça forte dentro deste lar. Que a tua paz se estabeleça de forma permanente. Que esta casa seja conhecida como um lugar onde Deus habita. Um lugar onde existe respeito. Um lugar onde existe união. Um lugar onde existe amor verdadeiro. Eu declaro que a bênção do Senhor começa a repousar sobre esta família. Bênção que traz harmonia. Bênção que traz estabilidade emocional. Bênção que fortalece os vínculos familiares. Porque quando Deus libera a sua bênção, a história de um lar pode ser completamente transformada. Agora continue comigo neste momento de oração. Talvez, enquanto você escuta estas palavras, algo já esteja acontecendo dentro do seu coração. Talvez Deus esteja trazendo lembranças. Talvez esteja mostrando atitudes que precisam mudar. Talvez esteja despertando dentro de você um desejo profundo de ver sua família restaurada. E isso já é o Espírito Santo trabalhando. Porque toda restauração verdadeira começa dentro do coração. Pai amado, nós continuamos na tua presença com fé. Senhor, nós sabemos que a união dentro da família não acontece apenas por esforço humano. Ela precisa da tua presença. Ela precisa da tua graça. Ela precisa da tua direção todos os dias. Por isso agora nós pedimos que o teu Espírito Santo governe este lar. Que cada decisão dentro desta família seja guiada pela tua sabedoria. Que cada atitude seja marcada pelo amor. Pai, nós declaramos agora que esta casa será um lugar de paz, um lugar onde as pessoas se sentem seguras, um lugar onde cada pessoa pode ser quem é, sem medo de rejeição. Senhor, que dentro desta família exista respeito, respeito nas palavras, respeito nas atitudes, respeito nas diferenças, porque cada pessoa é única, cada pessoa tem sua história, cada pessoa carrega suas lutas. E quando aprendemos a olhar uns para os outros com compaixão, o ambiente da casa muda. Pai amado, nós declaramos que o amor volta a florescer dentro deste lar. Amor que cuida, amor que protege, amor que perdoa. Amor que permanece mesmo nos dias difíceis. Senhor, se existe alguém dentro dessa família que se sente esquecido, toca nesse coração agora. Se existe alguém que sente que não é valorizado, traz cura para essa dor. Se existe alguém que se sente sozinho mesmo vivendo dentro da mesma casa, que a tua presença abrace essa pessoa agora. Pai, que cada membro desta família comece a se sentir amado. Amado por Deus, amado dentro do próprio lar. Eu declaro agora algo poderoso. Sentimentos de rejeição estão sendo quebrados. Sentimentos de abandono estão sendo curados. Sentimentos de indiferença estão sendo removidos. Porque a presença de Deus está restaurando os vínculos desta família. Pai amado, que a mesa desta casa volte a ser um lugar de alegria, um lugar de conversa, um lugar onde as pessoas compartilham suas histórias, seus sonhos, seus desafios. Que as refeições em família voltem a ser momentos de união, momentos de riso, momentos de comunhão. Senhor,
Protege esta família de tudo aquilo que tenta destruir relacionamentos. Protege de palavras impensadas. Protege de atitudes precipitadas. Protege de influências que geram divisão. Eu declaro agora: toda força espiritual que tenta enfraquecer os laços familiares está sendo quebrada. Toda influência de discórdia está sendo anulada. Toda tentativa do inimigo de gerar separação está sendo repreendida agora. Pai, coloca dentro desta casa um novo espírito. Espírito de cooperação, espírito de paciência, espírito de cuidado uns com os outros. Senhor, que cada pessoa dentro deste lar comece a perceber o valor da família, porque muitas vezes só percebemos a importância da família quando ela se fragiliza. Mas hoje nós declaramos: esta família será fortalecida, esta família será restaurada, esta família será guardada pela presença de Deus. Eu profetizo agora: laços familiares estão sendo renovados, sentimentos de amor estão sendo despertados novamente. A paz está voltando para dentro deste lar. E assim como diz o Salmo 133, ali onde existe união, o Senhor ordena a bênção. Por isso eu declaro com fé: a bênção de Deus repousa sobre esta família, bênção de harmonia, bênção de proteção, bênção de vida abundante dentro deste lar. Agora, eu quero que você permaneça mais alguns instantes em oração. Respire fundo, acalme sua mente. Porque quando buscamos a presença de Deus com sinceridade, algo começa a se alinhar no mundo espiritual. Pai amado, nós chegamos a este momento da oração declarando que o Senhor tem poder para transformar completamente a história desta família. Nada é impossível para ti. O Senhor restaura relacionamentos. O Senhor cura feridas profundas. O Senhor reconstrói aquilo que parecia quebrado. Por isso agora nós levantamos nossa fé, Senhor. Assim como está escrito no Salmo 133, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Que essa verdade seja realidade dentro desta casa. Que a união volte a ser forte. Que a paz volte a ser constante. Que o amor volte a ser visível nas atitudes do dia a dia. Pai amado, assim como o Salmo fala do óleo precioso derramado, nós declaramos agora que esse óleo espiritual continua sendo derramado sobre esta família. Óleo que cura feridas antigas, óleo que restaura relacionamentos desgastados, óleo que traz reconciliação onde antes havia distância. Eu declaro agora: corações estão sendo tocados, mentes estão sendo renovadas. Sentimentos estão sendo transformados pela presença de Deus. Pai, que cada pessoa desta família seja envolvida pela Tua paz. Paz que acalma discussões. Paz que dissolve tensões. Paz que traz equilíbrio para as emoções. Senhor, que dentro desta casa nasça uma nova cultura espiritual. Cultura de respeito, cultura de diálogo, cultura de perdão. Que cada membro desta família aprenda a cuidar do outro, que aprendam a ouvir com paciência, que aprendam a falar com amor. Pai amado, nós declaramos agora que este lar será protegido pelo Senhor, que nenhuma força de divisão prevalecerá, que nenhuma palavra de destruição terá poder sobre esta família, porque esta casa pertence a Deus. Este lar está sendo consagrado ao Senhor. Eu profetizo agora com autoridade espiritual. Esta família viverá tempos de paz. Esta família viverá tempos de união. Esta família viverá tempos de restauração. Aquilo que parecia distante será aproximado. Aquilo que parecia perdido será recuperado. Aquilo que parecia impossível será testemunho da graça de Deus. Pai amado, que o orvalho descrito no Salmo 133 continue descendo sobre esta casa. Orvalho que traz vida. Orvalho que refresca o coração. Orvalho que renova os relacionamentos. E assim como diz a palavra, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Por isso agora eu declaro: a bênção de Deus repousa sobre esta família.
Bênção sobre o relacionamento entre pais e filhos. Bênção sobre o casamento. Bênção sobre cada conversa dentro deste lar. Bênção sobre cada dia vivido nesta casa. Que a paz de Deus seja constante, que o amor seja visível, que a presença do Senhor habite neste lar todos os dias. Se você crê nessa oração, escreva agora nos comentários: minha família viverá união e paz. Essa declaração é um ato de fé. E se esta oração falou com o seu coração, inscreva-se no canal para continuar recebendo orações que fortalecem a sua vida espiritual. Compartilhe este vídeo com alguém da sua família. Vamos espalhar oração, vamos espalhar fé, vamos espalhar paz. Que Deus abençoe profundamente a sua casa e todos que fazem parte dela. Até a próxima oração.